Estamos com o deputado Pedro Paulo, do PMDB do Rio. Ele é o relator do projeto que estabelece o socorro aos estados chamados superendividados. É o projeto de lei PLP 343 de 2017. A votação em plenário foi adiada para a próxima semana. A intenção seria dar mais tempo para discussão com as bancadas dos estados interessados, que é Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, 3 dos 4 estados mais ricos, mais produtivos do país, e com esse novo tempo se permitir a discussão de emendas e alterações no texto. Bom dia, deputado Pedro Paulo. Essas emendas e alterações, elas tendem a focar que aspectos do projeto? Bom dia, Patiola. Bom dia, é um prazer estar falando para a Rádio Nacional. Bom dia, seus ouvintes. Olha, Patiola, na verdade nós fizemos esse adiamento para continuar ouvindo os parlamentares, suas bancadas. No caso, não só a bancada do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que são os primeiros estados no nível mais crítico, né, que teriam acesso ao modelo de recuperação fiscal que está no projeto original, mas também outras bancadas, porque há um sentimento nos estados de que isso seria um benefício só exclusivo a esses 3 estados. Então, a gente tem que trabalhar, conversar com essas bancadas, explicar que, na verdade, não é um benefício, é uma oportunidade que está se oferecendo para esses estados, mas uma contrapartida também muito pesada, para que não gere um incentivo contrário, né, para que esses estados que estão ali, ainda numa condição de difícil fiscal, possam chegar, piorar a sua situação fiscal em busca desse mecanismo da recuperação fiscal. Então, é um trabalho dia a dia, nós estamos conversando com todo mundo, conversando com o governo também, para que a gente possa, de alguma forma, flexibilizar o texto, sem ferir os seus conceitos, que são as contrapartidas, mas que possa encontrar uma redação, algum outro aspecto que melhore os demais estados e que facilite a tramitação também no Congresso. Um ponto, por exemplo, você pediu exemplos, tem um artigo que diz que é preciso fazer um ajuste patrimonial. O que é isso? Os estados chegaram a um nível tão alto de endividamento que não cabe mais ajustes correntes somente de despesas. Tem que vender patrimônio, tem que privatizar. E o projeto original veio com uma privatização em áreas muito restritas, energia, financeira, bancos e saneamento. Mas existem empresas estatais, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e outras áreas, e que podem atrair o interesse do governo em privatizá-las e deixando outras que são mais polêmicas para um outro momento. Então, eu acredito que se fizer pequenos ajustes, por exemplo, nós temos um problema também na questão da despesa de pessoal. Há uma intenção no projeto original de um congelamento absolutamente restrito, quer dizer, uma receita pronta que vale para todos os estados que entram na recuperação fiscal. Você pode sair, eu digo que você sair do método e ir para a meta, você não precisa talvez ter o receituário completo, mas uma meta de redução de despesa, e a partir dessa meta de redução de despesa, por exemplo, vou dar um exemplo claro, o Rio de Janeiro está com 70% de comprometimento das suas despesas quando a gente compara com a receita corrente líquida, que são receita tributária mais transferências. Ou seja, está muito comprometido com a despesa do pessoal. Ao invés de a gente deixar na lei congelamento dos despesas, não pode fazer concurso, não pode ter aumento real, não pode ter plano de cargos e salários para servidores, você coloca uma meta. Olha, o Rio de Janeiro, os estados em recuperação fiscal, tem que reduzir 30% a 40% do seu excedente da despesa pessoal, com base na lei de responsabilidade fiscal, e o receituário discute o governador com o Ministério da Fazenda e com a Assembleia Legislativa, e não recai sobre o Congresso, a Câmara dos Deputados, essa discussão que é polêmica e que gera muita controvérsia na Câmara dos Deputados, mas você não fere, você não interfere no objetivo central, que é equilibrar as despesas de pessoal. Então, tem algumas medidas que são importantes, que não abalam a estrutura do projeto, a sua eficiência, mas que, na dúvida, que facilita a tramitação e permite a aprovação, para que a gente possa rapidamente colocar esses instrumentos à disposição desses estados,
Porque tem uma coisa que é fundamental, Fatiana. Nós não estamos falando da oportunidade para governos. No final dessa história, quem está sofrendo é a população que está chegando no hospital, não tem medicamentos, é a segurança pública, os policiais que estão sem combustível no carro, que estão com seus salários atrasados e gerando insegurança para a população. São serviços que estão colapsando nesses estados e você não consegue botar salários em dia em servidores. A gente está falando, no final das contas, isso não é atender o governo, mas atender as pessoas desses estados. O projeto é voltado para estados em situação financeira considerada grave. 70% do orçamento comprometido com gasto pessoal, serviço de dívida maior que a receita, caixa disponível menor que a despesa. Esses estados vão poder contar com limite maior de endividamento e moratória de até 6 anos no pagamento da dívida com a União, desde que concordem com medidas de ajuste fiscal. O senhor citou a privatização de estatais, inicialmente água, esgoto e bancos públicos e energia, envolveria também restrição a salários e tal. O que está mais gerando dificuldade na aprovação dos projetos e que bases poderiam ser oferecidas aos estados que, como eles dizem, fizeram o dever de casa e estão com as contas ajustadas? Olha, uma primeira questão, Fatioli, é certo modo de interpretação do texto. Claro que sempre que você traz um projeto para a pauta da Câmara que fala de alguma forma de dívida, né? A recuperação fiscal não é exatamente uma discussão de dívida, tá? Mas ela sempre, quando se traz isso à pauta, tem um conjunto histórico de passivos entre estados e a União, de discussão de dívida, renegociação de dívidas, e que vem à tona. Então você tem vários estados ali legitimamente querendo colocar dentro do projeto renegociações de dívidas passadas. Então essa é uma primeira resistência que a gente tem que quebrar. A recuperação fiscal não é renegociação de dívida. Essa moratória que você falou, na verdade, foi a interrupção do pagamento durante 3 anos, renováveis por mais 3 anos. No final desse período, o Estado vai pagar com juros de 4% ao ano, mais a correção monetária, ou seja, não tem redução nenhuma na linha montante da dívida. Então, a gente primeiro precisa separar isso. Uma segunda resistência, claro, é essa questão dos servidores públicos, da despesa de pessoal, daí esse esforço que a gente tem feito para, sem perder a essência, mas melhorar a redação e deixar, de certo modo, o governador ter uma margem de negociação com a Fazenda e com as suas assembleias, porque a gente sabe que às vezes você faz a receita, faz o conceito, mas na vida real, quem está ali tocando o dia a dia do Estado, tem as suas dificuldades. Mas, de outro lado, tem pontos que nós avançamos também essa semana. Por exemplo, a questão da renúncia fiscal. Você estava falando um pouco atrás na matéria, o governo federal anunciou uma redução pesada de incentivos fiscais. O projeto também prevê essa redução de incentivos fiscais e largou no projeto original com uma redução muito forte, 20% ao ano. Isso significa, num contrato de recuperação fiscal, seja de 6 anos, com renovação de 6 anos, nós estamos falando de um Estado acabar com todos os seus incentivos fiscais. Em 5 anos, já 20%, você acaba com todos os incentivos fiscais. Isso a mão estava muito pesada, porque você tem que buscar um equilíbrio nos incentivos para que você tire a farra dos incentivos, mas permaneça aqueles incentivos que são positivos, como o próprio ministro da ERES falou, os incentivos que eles não cortaram do governo federal e que ainda permanecem. Então a gente conseguiu reduzir no texto um acordo para sair de 20% no mínimo para 10% no mínimo. Então acho que tem ainda barreiras a ser ultrapassadas, enfrentadas, mas tem avanços essa semana e eu acredito que as conversas que nós teremos durante esses dias e início da semana que vem, nós vamos amadurecer esse projeto para que ele possa ser aprovado na semana que vem. E quarta ou quinta-feira já seria possível votar? Não, terça ou quarta. Terça ou quarta-feira. A ideia é que a gente já abriu o prazo na terça-feira para as emendas, a gente já tem mais de 30 emendas apresentadas, eu já estou analisando todas elas, e na terça-feira nós iniciaríamos a discussão do projeto para tentar encerrar essa discussão e aprovação entre terça e quarta.
O saldo das dívidas dos estados com o Tesouro, renegociadas na década de 90, somava mais de 520 bilhões no final do ano passado, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional. Os dados estão aqui no próprio site da Câmara. É a quarta tentativa do governo, desde 2014, de dar uma solução para a crise fiscal dos estados, que foi agravada pela retração da economia. Já teve troca de indicador, troca do índice de inflação que faz a correção da dívida, houve limite para o crescimento da despesa primária, alongamento de prazo e tal. O que dessa vez, para a gente fechar, está sendo oferecido que permite pensar em uma solução definitiva, deputado? Olha, pessoal, a gente precisa separar as coisas. Todas essas propostas de lei, a lei 5.000 que nós aprovamos no processo de alongamento, a que nós aprovamos em 2014, de redução do indicador, porque tinha lá 3, 4 indicadores diferentes, dependendo do nível de inadimplência dos pagamentos da União. Você pagava juros de GPDI de 9%, 12%, de 6 a 12%. Quer dizer, naquela época o governo era quase uma agiota do Estado. Isso foi corrigido, se trouxe juros mais próximos da realidade, que agora é o vigente, 4%, mas é importante separar as questões. O projeto de recuperação fiscal não é um projeto de renegociação de dívida. É um projeto, é como se fosse um novo instrumento que existe depois da lei de responsabilidade fiscal. Porque quando a lei de responsabilidade fiscal ela nasceu, ela estabeleceu uma série de limites, de obrigações para todos os estados e imaginava que esses estados se enquadrariam dentro daqueles limites. Só que você tem estados que estão hiperendividados, estão ultrapassarem muito, estão numa situação crítica depois da lei de responsabilidade fiscal. Então, a recuperação fiscal é um instrumento para você trazer de volta esses estados para o limite da lei de responsabilidade fiscal. É como se fosse, Fatiola, é um exemplo mais simples, por exemplo, para empresários, comerciantes, quando você entra com uma recuperação judicial quando tem uma empresa privada, para você poder preservar empregos, para você poder preservar a empresa, você vai lá, o juiz pede recuperação judicial, você tem algum tipo de benefício, mas também obrigações para você, num prazo de tempo, sair daquele estado de pré-falência, evitar a falência, evitar fechar a empresa e perder empregos. É a mesma coisa com o Estado. Esses estados estão numa situação, não é uma situação difícil, é uma situação quase que insolúvel, quase de falência, e trazer esses estados de volta. E um dos mecanismos não é a renegociação de dívida, mas é a interrupção do pagamento, esse alívio durante 3 anos, para que ele possa voltar à situação de crise. Muito obrigado, deputado. Tá bom, Fatiola.